Olá, bom dia, boa tarde. Estamos aqui com Maite Quintanilla. Maite, seja muito bem-vinda à presença, bem-vinda a Construtoras do Futuro, bem-vinda à sua casa. Obrigada, Juana. Bem-vinda e obrigada por me convidar. Se temos que falar de Maite Quintanilla, além de humanista, presidente da Renda Básica, que dirias? Bom, então, eu sou uma pessoa nascida na Espanha nos anos 60, que foi jovem nos anos 80, que é filha de uma filha do pós-guerra e que sempre se sentiu incomodada com o mundo em que nasceu, a qual foi trazida sem sua permissão. E no fim da minha adolescência, tive a sorte de se encontrar outras pessoas também que se sentiam incomodados, que eram os humanistas, e que se empenhavam a proclamar que o ser humano tem dentro de si uma grande potência e que tem direito a superar seu sofrimento e a lutar para mudar esse mundo tão incômodo. E então, a esperança de mudança para um mundo mais justo e a superação do sofrimento no nosso interior ilumina os meus passos desde então. É isso que me dá força para levantar da cama todo dia e para dar sentido a isso que alguém teve o atrevimento de me dar a vida. E que sou humanista impenitente e defendo a não violência porque acho que ela é muito mais eficiente. Embora os que narrem as histórias falem como se tudo fosse uma consecução de guerras concatenadas entre si, não, eu acho que a história é construída nesses outros momentos em que não havia gente roubando os recursos, a vida e a felicidade dos outros. Essa sou eu, Maite Quintanilla, uma simples ativista humanista. Maite, faz anos já que você é ativista pela renda básica universal e incondicional. Na verdade, você foi presidente da coletividade. Você pode nos contar um pouco sobre a renda básica? Bom, como se a gente não soubesse. Bom, então, isso de me conectar com a causa da renda básica foi uma coincidência. Recebi um e-mail desses que muita gente recebe. Me apresentei numa uma reunião informativa e não entendi nada, porque tinha umas meninas falando na minha frente, as condições acústicas eram horrorosas. E aí eu fiquei por ali, falei com um rapaz que estava lá, meio perdido, e perguntei, meu amigo, você poderia me explicar qual que é a proposta disso? E ele nos explicou, e aí nós achamos maravilhoso, porque é uma forma de levar ao tangível os princípios que os humanistas sempre defenderam. Então, isso é uma coisa de levar à prática os direitos que todo ser humano tem. Porque de nada serve que existam os direitos escritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nas constituições e nos códigos civis dos países, se na realidade não podem ser levados à prática, porque tem um monte de gente sem recursos para poder ter acesso aos seus direitos. Então, o que é a renda básica? A renda básica é uma transferência monetária que agrega a todo ser humano pelo fato de ter nascido. E o conceito de quê? Um conceito de compartilhar a riqueza. Porque acontece que a riqueza, a renda, a produção desse mundo, a herança e a consequência do conhecimento e dos avanços tecnológicos adquiridos e produzidos por toda a humanidade. Então, estamos num momento histórico no qual há muita pouca gente que acumularam toda a riqueza do planeta. E achamos que se deve restaurar essa nossa forma de relação com o mundo, e todo mundo tem direito a viver. Então, a forma prática, no momento, enquanto o dinheiro é usado, é por uma forma monetária. Então, todo mundo deveria ter uma transferência monetária para ter tudo o que precisa. Deve ser individual, a cada ser humano, não por família, não por grupo, não por nada, para cada pessoa, desde o momento que nasce até o momento que morre. E deve ser incondicional. Não há nada que justificar nem que dizer. Você só recebe porque é sua.
e deve ser suficiente para cobrir as necessidades básicas, pelo menos até o nível da pobreza. O nível da pobreza é uma quantidade que se calcula no base do custo de vida aqui na Europa. Quem faz isso é o Eurostat, o Instituto de Estatística Europeu. E esse pagamento mensal deveria ser, no mínimo, no nível da pobreza. E deve ser isso apenas, nem mais nem menos, não deveria ter gradação. Achamos que é uma causa maravilhosa e muitos amigos estamos cada vez mais empenhados em convencer as pessoas que têm direito a viver. E isso é uma coisa grandiosa, porque é colocar os princípios e os valores humanistas a serviço de uma grande causa. É poder dizer às pessoas, você é digna e é valiosa, porque você é um ser humano. Você é um ser potente, criador e transformador do mundo, e você tem direito a isso. Bem, nesse momento, dentro da renda básica, o que você está fazendo? O que você está fazendo na Espanha, na Europa? Esse momento maravilhoso. É um momento ótimo, maravilhoso, porque um grupo de ativistas de toda a Europa estávamos nos conectando nas reuniões da Rede Europeia da Renda Básica e vimos que era interessante voltar a fazer a tentativa de fazer uma iniciativa cidadã europeia para potencializar a renda básica ao nível europeu. Então, fomos nos organizando e estamos nos organizando nos nossos ciclos e cada vez mais, muita mais gente. Então, nos colocamos de acordo com esses outros amigos de outros 27 países e criamos o texto e a proposta para fazer a União Europeia. Em que consiste? Uma iniciativa cidadã europeia. É um mecanismo que existe para se pedir às instituições da União Europeia que coloquem um projeto em andamento. Então, o que você deve fazer? Você deve se apresentar, você faz um trâmite, e aí você precisa coletar 1 milhão de assinaturas de ao menos 7 países da União Europeia, com um mínimo por país que seja proporcional à população de cada país. Então, você consegue esse 1 milhão de assinaturas. Então, a comissão apresenta à Comissão Europeia e o Parlamento devem escutar a proposta, tem que dar audiência para a gente. E depois de nos escutarem, tem que se pronunciar a respeito. E se pronunciam de forma positiva, tem que nos explicar, tintim por tintim, o que vão fazer para que se possa realizar essa proposta. Então, é um mecanismo muito interessante, que, além disso, nos permite, durante esse ano que temos para recolher esse 1 milhão de assinaturas, poder divulgar para o grande público, e não apenas entre os ativistas, e fazer um monte de atividades para explicar para as pessoas o que é, para entender que é seu direito e para conseguir que a base social reclame a renda básica. Então, que todas as atividades, debates, qualquer coisa, podemos ser originais, podemos imaginar. Toda essa base está servindo também para articular o ativismo em torno da causa da renda básica universal. Então, para isso, criamos uma plataforma que já forma parte mais de 30 coletivos. Agora estou falando assim a nível da Espanha. Estamos trabalhando em conjunto. E é muito gratificante, porque depois do trabalho, do design, das imprensas, das relações institucionais, da coordenação, das redes, a gente está criando coisas super divertidas para o TikTok, para o Instagram. Então, é fenomenal. Então, no meio disso tudo, além do objetivo das assinaturas, tudo o que estamos fazendo no caminho resulta, além de gratificante, muito coerente. E a verdade é que está sendo um ano, apesar de todas as coisas tão tristes que estão acontecendo com a pandemia e tudo isso, do ponto de vista do ativismo, está sendo um momento brilhante. Que bom. Você falava de assinaturas, porque a Iniciativa Cidadã Europeia exige 1 milhão de assinaturas distribuídas por ao menos 7 países. Como vai essa campanha? Bom, já ultrapassamos, já faz uma semana, 100 mil assinaturas. Começamos em setembro.
mais de 100 mil firmas, eu digo assim, entre todos os países europeus. Então, ainda não conseguimos dar o movimento adequado para entrar no modo turbo, para produzir o fenômeno. Mas continuamos fazendo provas e testes. Mas a questão é que, enquanto fazemos provas e testes, nós vamos aprendendo no caminho. Nos deram 3 meses de prorrogação até dezembro deste ano e, mais uma vez, prorrogaram ainda mais 3 meses. Porque, devido ao contexto, A COVID. eles entendem que é muito mais difícil coletar assinaturas num momento como esse, em que não podemos nos recorrer a vias físicas, porque as pessoas não querem tocar nem nos papéis, nem nas canetas. Tudo tem que ser por via digital. E compreenderam que precisaríamos mais tempo para conseguir isso e nos deram ainda mais 3 meses. Então, é muito fácil. Você só precisa entrar na página da internet para poder assinar. É um aplicativo informático da União Europeia. Aí você entra lá, coloca seus dados e é uma ferramenta fantástica, porque tem um mecanismo de duplicidade que te autentica na primeira vez que você assina. Então, se você fica em dúvida se assinou ou não, você tenta. E aí vai aparecer se você já assinou ou não. Não tem problema. E você só tem que entrar numa página que chama rentabasicaincondicional.eu. É só escrever isso, dá Enter e Zaz. Escreve em firma e coloca lá os seus dados. É muito simples. Para os dados, você só precisa do seu nome e do seu sobrenome. Há um código QR, algum código que vamos colocar para que possam ver todas as pessoas que assistam essa entrevista? E que pessoas podem assinar? Pessoas da União Europeia, cidadãos europeus podem assinar? Ou outras pessoas que não tenham a cidadania europeia, pessoas de outros países também poderiam assinar? Quem assina? Pode assinar qualquer pessoa que tenha cidadania europeia. Então, mesmo que você viva em outro país, mas se você tiver cidadania e nacionalidade europeia, você pode assinar e maiores de idade. Na Espanha, a maioridade acontece aos 18 anos, então os espanhóis podem assinar a partir dos 18 anos. Em outros países, a maioridade é aos 16. Então, as pessoas que vêm desse país podem assinar aos 16. Mas para os espanhóis, os maiores de idade, que sejam cidadãos europeus, aonde quer que eles estejam. Estamos no espaço Construtoras do Futuro. Como você acredita ou que elementos são necessários para esse futuro que aspiramos? Talvez elementos que resgatemos do passado ou do momento atual, ou elementos que precisemos gerar. Como você imagina que pode ser esse futuro, ou como você gostaria que fosse esse futuro, Maite? Bom, eu adoro falar disso. O futuro a que eu aspiro, bom, além de ser um outro modelo de toda a construção e toda a estrutura social e econômica, que deveria estar, desde um ponto de vista baseado na quantificação dos recursos e na gestão eficiente desses recursos, e que isso permitisse que todas as pessoas do planeta tivessem livre acesso a todas as suas necessidades. Quero dizer, quando falamos de necessidades, estamos falando das necessidades básicas: saúde, educação, um teto, alimentação, vestimenta, moradia, comunicação, energia, formação, tecnologia. Tudo isso deveria estar ao alcance da mão de todos os habitantes do planeta. E todo o trabalho que se fizesse com esses recursos deveria ser contemplando de modo eficiente que esses recursos não destruíssem o planeta. Quero dizer, utilizando o conhecimento e a tecnologia para dar um equilíbrio a todo esse trabalho e a toda essa criação de recursos, para que não houvesse nada desperdiçado, para que se reciclasse absolutamente tudo. Isso existe, essa tecnologia e todo esse conhecimento existe e não está sendo aplicado porque vivemos num mundo que é liderado por descerebrados. Passamos por outros momentos históricos, que era a lei do mais forte, que era o que era mais capaz de destruir a aldeia do lado e tomar conta dos seus recursos e empalar
os habitantes na porta para dar medo para quem viesse. E aí isso se chama de gestas heróicas, os machos que criaram a história. Passamos pela a lei do mais forte para a lei do mais bestial. E no futuro a que eu aspiro, não passaríamos do mais bestial, não estaremos mais na lei do mais bestial, mas na lei do mais esperto. Passaríamos da lei do esperto, do que eu falei, chegaremos na lei de todos. Isso desde o ponto de vista do meio. Mas que outra mudança deveria ser produzida? Deveríamos fazer também uma mudança no interior do ser humano. Quero dizer, deveríamos modificar não apenas a estrutura material das coisas, mas também os valores, principalmente sobre os quais fundamentamos nossas ações. Então, nossos valores também precisam de ser transformados. Precisa se criar um ser humano que se conecte com o seu interior e que sinta ou perceba com honestidade que o mais importante ao ser humano é um outro ser humano. É ser um ser humano que vive em harmonia com o mundo em que está, no qual a compaixão não seja questão de dó, mas questão de sentir-se como parte do outro e o outro como parte de si. Essa mútua solidariedade habita no coração do ser humano desde sempre. Mas acontece que o meio ou a forma com a qual estruturamos a sociedade, principalmente a chantagem da sobrevivência, impediu muitas vezes que essa solidariedade se expressasse. Então, se eliminássemos essa grande mentira, que é o registro de escassez, de dizer que não há o suficiente para todos, então você tem que acumular, guardar e se transformar num egoísta com relação aos outros para poder sobreviver, se acabamos com esse registro de escassez do meio, o que aconteceria no interior das pessoas? Talvez agora nos dá um pouquinho de vertigem de estar aqui conosco mesmos por falta de costume. Mas se conseguíssemos isso, o que aconteceria? Eu acho que daríamos outro passo evolutivo e nos encontraríamos diante de uma realidade totalmente diferente.